dois textos da palavra de Deus. O primeiro, no livro de Romanos 12, 1 e 2. E é um texto aí que a gente pode ler. Atenção, carro, volta aí para não passar. Para fixar bem, volta aí o HB20, alguma coisa. Isso. HB20 não, HB20, né? PGX 0238. Se você puder comparecer à recepção, se for daqui o carro, né? Com certeza não foi nada com o seu carro. Deve ser aí algum portão, alguma coisa assim, né? Então, eu lembro, eu estava no shopping e eu vi no alto-falante: atenção, proprietário do carro, placa, compareça ao estacionamento. Bateram no meu carro, meu Deus. Jesus amado. Bateram no meu carro. E insistia: compareça. E eu fui, coração. Cheguei lá, eu tinha esquecido o vidro aberto. Eu disse, mas não podiam ter dito, né? Tinha me poupado. Romanos 12, versos 1 e 2. Bastante conhecido nosso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda Coríntios, 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais não é meu, não é seu, pertencem a Deus, vivendo a mordomia de Deus, o senhorio de Cristo e a mordomia da vida. Podemos perguntar: quando começa a mordomia cristã na nossa vida? A mordomia cristã, ela começa quando nós reconhecemos de que pertencemos a Cristo. Eu sou dele e ele é meu. Eu pertenço a Cristo. Quando eu me rendo a Cristo, quando eu passei pelo processo de novo nascimento, nossa vida é dele. Está na palavra. Nossa vida é dele. Somos chamados a viver como administradores daquilo que ele nos confiou. Eu nada tenho e eu nada posso fazer. Quem é o dono da sua vida? Às vezes na adolescência, eu acredito que os adolescentes de hoje não dizem isso, era só os adolescentes da minha época, mas mudou muito, os de hoje não dizem isso. Não olham para o seu pai e para a sua mãe e dizem: a vida é minha, não se meta na minha vida.
A vida é minha, dela cuido eu, dela eu sei. Hoje não. Era só os adolescentes da minha época que diziam isso. Mas era comum lá. Você procura na história, você vai verificar isso. O entendimento de autogestão. Mas, meus amados, quando nós nos entregamos a Cristo, esta frase perde o efeito. Porque nada é meu, tudo é dele. A minha vida é dele. Os bens que ele me concedeu é dele. Tudo é dele. Até porque nada nós levamos daqui. Muitos vivem como se fossem senhores de si mesmo. Mas aquele que se rendeu a Cristo, aquele que entregou a sua vida a Cristo, e é algo fantástico entregar nossa vida a Cristo, porque quando nós entregamos, a nossa mente, ela deixa de estar sob o nosso comando para estar sob o comando de Cristo. E tudo muda. Muda dentro de nós. É algo que só quem vive pode falar. Muda. E alguém pergunta, por que você vai todo domingo à igreja? É porque você pertence a Cristo. É porque a sua vida é de Cristo. É porque é Cristo quem guia a sua vida. Porque você ora antes das refeições. Porque você ora antes de dormir. Porque você ora quando acorda. Porque você lê tanto a Bíblia. É porque Cristo é o centro da nossa vida. Ouvi uma entrevista de um filósofo ilustre no nosso país, não vou citar o nome dele, um filósofo ilustre no nosso país, um filósofo que já foi jesuíta e hoje se declara ateu. E ele dizia: eu tenho plena convicção de que quando eu morrer ali acabou tudo, não existe mais nada. Ele falou: nem quando meu pai morreu na hora da dor, eu senti necessidade de clamar a alguém, de buscar alguém. Que convicção! Em cima do quê? E a grande indagação que eu fiz quando estava ouvindo aquele homem, não é nem sobre a convicção dele, que pertence a ele. Ele diz que tem plena convicção de que quando fechar os olhos aqui tudo acaba. Mas onde tudo começou? Onde tudo começou? Será que realmente nós sabemos, a física atesta, que nada cria? Tudo o que é criado a partir de alguma coisa. Então, temos que chegar a Deus através da criação. Então, por criação, Deus é o dono de tudo, porque Ele criou tudo. Todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se Ele criou tudo, se Ele é o princípio da criação, tudo é dele, inclusive nós. Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono da sua vida? Mordomia não é apenas sobre dinheiro. Talvez quando eu falei mordomia, alguém disse: eita, o pastor vai falar sobre dízimo hoje. Mordomia não é apenas sobre dinheiro.
é sobre vida. A base da mordomia é o senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor. E alguém já disse com muita propriedade: se Cristo não for o teu Senhor, Ele não é o teu Salvador. Se Cristo não é o teu Senhor, Ele não é o teu Salvador. Para que Cristo seja o teu Salvador, Ele precisa ser o teu Senhor. É o próprio Jesus que diz: por que me chamais de Senhor e não fazes o que eu vos mando? Por isso ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. A nossa vida, ela é apresentada a Deus como um sacrifício vivo. Paulo, o apóstolo, ele nos exorta a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isto é um ato de adoração racional. É um ato de adoração por convicção. É um ato de adoração voluntário, espontâneo. É um ato da razão, não apenas da emoção. Eu escolhi adorar. Eu escolhi reconhecer que Ele é o meu dono, que Ele me comprou, que eu pertenço a Ele, e em gratidão a tudo o que Ele faz, eu o adorarei. A mordomia, ela começa com a entrega total. Corpo, mente, vontade. No Antigo Testamento, o sacrifício era algo morto. No Antigo Testamento, o sacrifício, ele era entregue no altar. No Novo Testamento, somos chamados a sermos o sacrifício. No Novo Testamento, o sacrifício é um sacrifício vivo. Não é mais o animal morto que é o sacrifício, mas agora somos nós, sacrifícios vivos. Uma vida inteira dedicada a Deus. Quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que não vos conformeis com este mundo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. A palavra corpo aqui, ela representa tudo o que nós somos. Às vezes a gente acha que a palavra corpo aqui é só a matéria, é a forma de vestir, é a forma de falar, de andar, mas corpo aqui representa tudo o que somos. Nossas ações, nossas decisões, nossos desejos e nossos relacionamentos. Apresenteis os vossos corpos, tudo o que somos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Culto racional indica que essa entrega é consciente. Que eu não estou aqui por influência, que eu não estou aqui pela emoção, mas eu estou aqui pela razão. Eu estou aqui porque eu sei que Cristo me resgatou. Eu estou aqui porque eu creio o que a palavra diz, que existe um Deus, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Eu estou aqui porque eu entendo que Ele me comprou
e a minha vida pertence a Ele. Isto é racional. Essa entrega, ela é consciente, voluntária, ela é lógica, diante da graça recebida. Eu não merecia, mas Ele fez, Ele me deu, Ele me outorgou, Ele me entregou a salvação, quando eu não era merecedor. A mordomia começa com a consagração da vida, não é apenas um ato emocional. Você já colocou a sua vida no altar de Deus? Você já colocou sua vida como sacrifício vivo? Há um hino que eu gosto muito que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, quando todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Ou seja, quando reconheceres que a tua vida pertence ao Senhor, quando reconheceres que teus bens pertencem ao Senhor, quando reconheceres que tudo pertence ao Senhor e que você é só um administrador do Senhor. A mente renovada para discernir a vontade de Deus. Quantas vezes escutamos a expressão, se for da vontade de Deus, eu vou orar para Deus revelar a sua vontade. Mas a Bíblia tem uma resposta aqui, como é que você vai conhecer a vontade de Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela mudança da vossa mente, para que experimenteis. Então a vontade de Deus, primeiro, ela é experimentada, ela é experiencial. Ela é fruto da experiência, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus? Viva Romanos 12:1. Viva o senhorio de Cristo sobre a tua vida. Não se conformar com este mundo. Rejeitar os padrões egoístas e materialistas deste mundo. Cada vez mais o mundo caminha no egoísmo, cada vez mais o mundo caminha no materialismo, do individualismo. Ser transformado pela renovação da mente, pensar como o crente pensa. Pensar como o crente pensa. Porque tem muito crente pensando como o mundo pensa. E alguém já disse que isso é esquizofrenia espiritual. Você é crente, mas pensa como não crente. Então a mordomia, ela exige discernimento espiritual, saber o que agrada a Deus. A mordomia, ela exige uma nova forma de pensar. O mundo nos ensina a viver para nós mesmos. Viva para você. A mordomia nos ensina a viver para Cristo. O apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Somos chamados, desafiados a viver para Cristo. Cristo nos chama a viver para Ele. Não se conformar
Não vos conformeis com este mundo. Não se conformar é resistir à pressão cultural e espiritual e viver para Ele. Resistir, porque a pressão vem. Resistir, porque o mundo pressiona. Seus amigos, a sociedade. Tudo isso vai pressionar você a viver para você, segundo os seus pensamentos. Mas nós somos chamados a viver não segundo os nossos pensamentos, mas segundo os pensamentos de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Ou seja, pensar como Cristo pensou. Não se conformar, não vos conformeis. Precisamos resistir à pressão cultural, espiritual do sistema do mundo. Transformai-vos. Transformar é permitir que o Espírito Santo mude a nossa mentalidade. Ah, pastor, eu penso assim, pronto. Essa é a minha opinião, eu penso desse jeito. Transformai-vos. É permitir que o Espírito Santo mude o nosso modo de pensar. A mente renovada, ela é capaz de discernir a vontade de Deus, e não apenas discernir, mas viver. Irmãos, quando nós começamos a viver a vontade de Deus, a gente não quer sair dela, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quais são as áreas da sua vida que ainda estão moldadas pelo mundo? Precisamos renovar. Precisamos nos transformar para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fomos comprados, o texto de Coríntios diz, fomos comprados por preço, por um bom preço. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não somos donos de nós mesmos, muito menos dono do mundo. Teve uma novela, uma época aí, chamada Dono do Mundo, né, se eu não me engano. Tem muita gente querendo ser dono do mundo. Nós não somos. Nós somos chamados. Nós somos comprados. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não somos donos nem de nós mesmos, quanto mais do mundo. Paulo reforça que nossa vida pertence a Deus. Lembrei-me agora do cantor Lázaro. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Não vejo mais o mar, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. A mordomia é viver com a consciência de que a minha vida é do Mestre. Glorificar a Deus com o corpo significa viver de forma santa, íntegra e missionária.
Pastor, por que missionária? Porque a missão da nossa vida é anunciar Jesus aos outros. A mordomia cristã é uma resposta para a redenção. Sempre que você ouvir a palavra redenção, pense: salvo por um resgate. É isso que a palavra redenção quer dizer. Salvo por um resgate. Cristo me redimiu, Ele me salvou de quê? Da perdição eterna. Ele me salvou de quê? Da escravidão do pecado. E qual foi o custo dessa salvação? O que Ele pagou? Sua vida. A vida de Cristo. Ele se doou para que nós pudéssemos ser livres. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? A sua vida diária, ela tem glorificado a Deus? Nós podemos glorificar a Deus com nosso corpo e nossa vida. Se você pertence a Cristo, a sua vida diária, ela deve refletir isso. Em cada decisão, em cada atitude, em cada palavra. A mordomia cristã, ela começa com o reconhecimento do senhorio de Cristo. Cristo é Senhor. A mordomia cristã não é apenas sobre o que damos, mas é sobre quem somos, é sobre o que somos. Deus não quer apenas o que temos, Ele nos quer por inteiro. Vou deixar um desafio para você. Esta semana, reflita sobre áreas da sua vida que ainda não estão totalmente entregues. Ore e entregue ao Senhor. A mordomia cristã começa com a entrega total da vida ao senhorio de Cristo. Não é apenas uma questão de administração dos recursos, mas é uma questão de rendição pessoal. O discípulo vive como sacrifício vivo, com mente renovada e consciência de que pertence a Deus. Sejamos mordomos de Cristo. Que a nossa vida, ela mostre os administradores que nós somos. Convido o Ministério de Louvor para estar aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico do cantor cristão, que tem por título Tudo Entregarei. Tudo entregarei. E nós queremos convidar a igreja para ficar de pé nesse instante, para cantarmos Tudo Entregarei. É número 295, já está na tela, 295. Você que está cultuando conosco de casa, Deus abençoe. Você que está aqui nessa manhã e quer entregar sua vida para Jesus. Pastor, eu quero me render a Cristo, eu entendi. O Espírito Santo falou meu coração, eu não sou meu e eu quero entregar minha vida ao Senhor. E eu quero fazer isso em nome de Jesus.